Fala, Pastor Álvares, seja muito bem-vindo aqui à nossa E aí, live. Que bom tudo ter bem? você por aqui. Depois de muito tempo voltou a nossa live, né, Pastor? Você já tinha Verdade, passado aqui, contou o cara, seu bastante testemunho tempo. impactante e hoje a gente vai falar sobre essa questão da cultura pop. Mas antes, se apresenta aí pra gente, Pastor. Fala certinho aí quem você é pro pessoal. Tem muita gente nova aqui entrando que não viu a primeira live, o que você faz nas redes Legal. sociais e tudo mais. Galera entrando. Bom, meu nome é Pastor Alvarez, sou pastor hoje no Bola de Neve de Curitiba, né? Um dos pastores, né? A igreja aqui é bem grande. Já sou cristão há 24 anos e trabalho, né? Comecei como pastor, né, cara, convencional, depois da minha conversão, fui estudar, fui me especializar. Mas em 2016, cara, 2015 para 2016, eu tive um comissionamento de Deus, né, cara, para começar a ministrar para nerds, né? Então, eu, junto com o pastor Daniel Lopes, a gente começou um projeto que ficou bem famoso até no Brasil na época, né? Tipo, chamado Cristão Geek. Só que aí, por agendas e correrias e fatos, né, cara, a gente acabou ficou meio que tá em stand-by até hoje, né? A gente fez bastante coisa, o pastor Daniel Lopes virou a referência que virou, né, no meio geopolítico Isso é brasileiro, verdade. e eu assumi, né, cara, muito projeto dentro da igreja. Então, o meu trabalho, efetivamente, é na casa mesmo, né, dentro da igreja. E falando desse tema, né, cara, tipo assim, eu fui, vamos colocar assim, envolvido com o ocultismo até a minha conversão, né? Então, se a gente fosse entrar nesse viés, né, eu fiquei imerso nesse universo de estudo, envolvido com o ocultismo até um ano antes de eu me converter. Daí eu passei por um processo de ficar neutro, sem fazer nada, até que o Espírito Santo veio e me pegou. Cara, e por muito tempo eu comprei eu fiquei na minha, não falava, não comentava, mas eu via muita informação equivocada sobre esse tema, né? E aí, até mesmo no meio da batalha espiritual, sei que o Brasil passou por um grande movimento de batalha, né, cara? Até mesmo a galera que ministrava essas coisas, isso era muito equivocado. E o brasileiro, ele é muito maluco, né? Então, aí todas as vezes que eu posso falar sobre o tema, né, cara, da cultura pop, principalmente, porque é uma área que eu conheço muito, né? Estudei bastante, conheço muito. Além de tudo, né, cara, ter uma vivência dentro do universo ocultista, se a gente pode dizer assim, me dá uma autoridade para falar sobre o tema, assim, né? Não gosto de ser ex alguma coisa, né? Eu poderia... O Daniel sempre me encheu o saco, né? Lança um DVD, ex alguma coisa. Eu falei, cara, eu não gosto dessa nomenclatura, né, cara? É que parece que Ia você dar dá uma mais ênfase visualização. é que para mim, cara, soa como se eu estivesse dando mais ênfase para quem eu era do que para quem eu estou me tornando em Cristo, entendeu? Tipo assim, Entendi. pessoalmente, eu não curto muito essa parada. Mas eu sei que daí Ibope, né, cara? Tipo assim, falar sobre o tema, né? Daí, Daí eu Ibope, acho que mas também, honesta. assim, será que seria um problema dos cristãos, assim, focar muito no ex, assim, alguma coisa assim? Eu não sei, né? Mas eu acho que também, por exemplo, a pessoa acaba fazendo isso para chamar a atenção das outras e falar, olha só como que essa pessoa, ela foi transformada, ela era isso e se tornou outra coisa completamente diferente, né? Eu entendo bem isso, cara, mas eu acho que às vezes as pessoas elas vão muito mais curiosas pelo teu passado do que eu já percebi isso, né? Em rodas de conversa, aonde eu era convidado para ir, onde as pessoas queriam saber mais do meu passado do que Deus fez na minha vida e que eu tô me tornando, entendeu? Entende? Tipo, então isso às vezes me incomodava, né? Porque eu percebia né, cara, esse lado, né? Que às vezes parecia que as pessoas tinham muito mais interesse no mundo que eu vivi do que em quem Deus me transformou e no que eu estou construindo em Cristo Jesus, né? Então, por isso que eu sempre procurei não me expor tanto nesse sentido, assim, né? Mas, cara, quando eu posso participar e falar, eu me sinto muito à vontade para contribuir, né? Então, tamo junto. Muito bom. Sensacional. A primeira coisa é uma honra ter você aqui. Eu lembro muito do Cristão Geek, eu assisti o canal. Eu assisti, então é uma honra ter você aqui. Daniel Lopes está lá também, eu sou inscrito no canal dele, mas agora ele está muito mais focado ali na questão geopolítica do que necessariamente nas questões ali geeks, né? E uma das coisas que acontece, Álvares, é aquilo que a gente meio que
pré-conversou ali no WhatsApp, porque eu já queria introduzir isso aqui, que é o seguinte: satanismo e ocultismo é a mesma coisa? Qual que é a diferença ali dos dois? Né, que a gente meio que começou a conversar ali e tudo mais. Existe diferença? O que difere um ali pro outro ali? Cara, porque a gente ficou assim, o ocultismo é pop, satanismo é pop hoje, né? Mas o satanismo em si, ele tem uma estrutura mecânica bem diferente do ocultismo. O ocultismo é uma religião. O ocultismo, ele funciona como um credo, né? Então, por mais que o ocultista não se considere uma pessoa religiosa, né? Ele rejeita o conceito da religião, né? Como um dogma. O ocultista, ele é dotado de dogmas, de preceitos, de até uma certa liturgia, né? Nesse sentido. Então, o Deus, né, cara, dos ocultistas é o bode de Mendes, né, cara, o Baphomet, todos os ocultistas, todas as escolas ocultas, o do ocultismo, que aí você tem um monte de referências, né? Satanismo é uma coisa única, né, cara? Satanismo é uma ordem específica que ordena muita coisa. Mas não tem efetivamente ação, muitas vezes, que não tem muitos ocultistas que até rejeitam o fato de serem chamados satanistas, né? Eles não gostam da nomenclatura do satanismo, porque você pega ordens que entendem que quando Nietzsche diz que Deus está morto, até o diabo está morto, porque o diabo também é um Deus, né? Então eles tentam até uma busca de um certo ateísmo, no sentido de serem mais livres nas suas percepções, né? Entendi. Lá, o conceito da bruxaria, do ocultismo, ela é muito mais animista, no sentido de que você não ter um ser totalitário que manda e ordena nas coisas, e sim uma energia que flui e condensa e tal. O ocultismo, ele vai muito dentro dessa característica natural do paganismo, né? Ele vai muito atrás do conceito das religiões mais à terra, mais voltadas para Gaia, mais voltadas para o universo mais esotérico, mais místico. Já o satanismo... Oi? É quase um panteísmo? Ele fleta muito com o paganismo, né? Ele fleta bastante com o paganismo nórdico, escandinavo, britânico. Você pega que a maioria das ordens são europeias, né? Se você for fazer um histórico, a maioria das ordens ocultistas, porque hoje em dia você não envolve mais o ocultismo como Rosa Cruz, como maçonaria, não entraria no ocultismo. Você teria outras ordens que você colocaria dentro dessa dinâmica, assim, né? Já o satanismo, ele é uma estrutura mais estabelecida, né? Mais a galera fala dos Illuminatis, né? Cara, toda essa estrutura que fica mais... como se você pensasse assim, o satanismo, ele coordena mais a parte política e econômica do mundo, e as outras ordens ocultistas, elas envolvem outras redes de influência. Se a gente fosse pensar em dividir sobre os 7 montes de influência da sociedade, então você teria o monte político e econômico mais envolvido com o satanismo e os outros montes mais ocultistas. Vamos colocar assim para ficar uma hierarquia bem definida. No final, velho, se você não crê em Jesus, todo mundo é satanista, mas eles não gostam das nomenclaturas, né? É polêmico. É polêmico isso. Isso dá um corte. Porque você fala assim, pessoal, o que é isso? Eu não sou isso não, vai de reto. É polêmico, é polêmico. Explica essa polêmica aí pra gente, Alves. Não, cara, porque se você não está em Cristo, né, cara, você está servindo alguma outra coisa, né? Todo mundo do alto escalão, seja político, econômico, cara, ele serve a alguma coisa. Se ele não serve à luz, ele serve às trevas. Ponto. Isso é uma realidade. Todo mundo do alto escalão é envolvido com alguma coisa na linha espiritual. Se ele não é envolvido com a luz, se ele não está em Cristo, alguma outra coisa está dominando a mente dele e o coração dele, cara. Então, isso é um ponto resolvido. Não tem o que onde... Cara, o mundo espiritual coordena e ordena muita coisa, né? Então, não tem como a gente rejeitar essa influência. Isso seria até... Você rejeita a Bíblia se você rejeita o mundo espiritual, né? Porque a Bíblia, ela é um componente, né, muito mais espiritualizado do que qualquer outra coisa. O problema é que a gente é criado numa cultura de espiritualidade muito, muito supersticiosa no Brasil, né? Muito mística. E eu brinquei esses dias com a minha esposa. O problema da gente, cara, que é quem forma a gente como conhecedores do mundo espiritual é o Supernatural, né, cara? É os irmãos Winchester, né, cara? Não é a Bíblia, né?
Então a gente acaba comprando muitas ideias da ficção, né, cara, do mainstream. A gente acaba associando muito o mundo espiritual àquelas visões hollywoodianas, né, cara, e não é tão assim, ele é presente, ele é real, mas ele não vive dentro desse universo de ficção, né, que a gente, o nosso imaginário, ele foi formado, pensado o mundo espiritual muito dentro do que a mídia, do que o meio pop, cultural, criou, né, e a gente foi para a Bíblia, ela é completamente diferente. Por isso que eu falo que para você conhecer o mundo espiritual, você tem que estar lendo a palavra de Deus, né, cara? A Bíblia é um dos maiores manuais que você tem para ensinar sobre o mundo espiritual, né, cara? E nós não é a série do Supernatural, não é o Arquivo X, não é nenhuma série dessas, né? Uma série interessante, cara, que é uma série que está na Globo. Como é que é o nome da série, cara? O cara que fez o Luke Cage é padre e tem uma menina que é psicóloga, que tá junto, eles tentam... Mas é uma visão bem católica do mundo espiritual, cara. Daí, eu não vou lembrar o nome da série agora, mas ela é uma série bem interessante. O ator, o moreno que fez, né, o Luke Cage, ele é um padre, aí tem uma menina e tem um cara que trabalha com internet lá. Então eles meio que criaram um trio, assim, de caça-fantasmas, né, cara? Então e eles são católicos, então a visão de batalha espiritual que eles enfrentam, ela é totalmente imersa. Eu acho que o nome é Evil, Contatos Sobrenaturais, é essa? Exatamente, Evil, Contato Sobrenatural. Cara, e dali aparece gente com visão aberta, que vê demônio, vê anjo, então tem muito desses elementos presentes na série, né? Tem demônio aparecendo o tempo inteiro, tem um mundo espiritual sendo bem apresentado, dentro de uma visão católica. Se você pega os irmãos Winchester, cara, nas primeiras temporadas, eles vivem a realidade deles de exorcismo, é como os caras que expulsavam demônio na época de Jesus, né? Quando não era Cristo, eles eram contratados para expulsar, então eles usavam uma mecânica que misturava um monte de elementos, né? Você pega os Winchester, eles usam magia medieval, né? Sal, os elementos abençoados, consagrados. Se você pega as estruturas de magia medieval, das mais básicas de exorcismo, ou a própria escola exorcista católica, você assistiu os irmãos Winchester, né? Então a gente meio que compra esse imaginário e acredita que tudo é muito assim, mas não é, né? Não é nada parecido. Não tem muito simbolismo, assim, né? Entendi. E qual que seria, por exemplo, assim, o que é hollywoodiano e o que é realidade nesse sentido, assim, do mundo espiritual? Por incrível que pareça, o universo das histórias em quadrinhos, eles são muito mais assertivos no universo espiritual do que o Hollywood propriamente dito. Você vai ter pequenos filmes que são assertivos. Sam Raimi, cara, né, que é o cara que fez até recentemente o filme do Doutor Estranho, ele é um cara que entende muito do mundo espiritual, né? Tanto que ele tem o próprio filme do Doutor Estranho é uma homenagem a um dos seus filmes de terror clássico, né? Baseado no Necronômico, né, cara? Que é Noite Alucinante. Que aí foi regravado, relançado. E uma versão de super-herói do Noite Alucinante é o Doutor Estranho no Universo da Loucura. Então, aqueles elementos do livro ser usado para invocação, aquela coisa da necromancia ser muito presente, isso está muito presente na obra do Lovecraft, né? O Lovecraft, ele é meio que ovacionado de forma sutil, só que ninguém sabe, né? Só quem acompanha a obra do Sam Raimi sabe que os filmes dele todos são baseados na literatura do Lovecraft, né? Do H.P. Lovecraft, que fala sobre o rito de Cthulhu, né? O mito de Cthulhu, que é uma raça de deuses que vivem no abismo. Aquele abismo que diz que vai ser aberto lá em Apocalipse, esses seres, né, que moram no universo abissal, onde nem Satanás tem autoridade para entrar, né? Então, tipo assim, o Lovecraft fala muito sobre esse terror sobrenatural e universal, assim. Universal no sentido de viver no espaço, não é uma dimensão de tempo diferente. Uhum. Então, o Sam Raimi é um dos caras que mais fleta com o ocultismo de verdade, assim, né? Caminha dentro do que ele lê, que ele estuda. A literatura do Necronômico no meio do universo ocultista é real, né? No sentido de que é um livro que a galera estuda, que a galera usa como para rituais.
Então é comum você, quem é muito, vai para a internet pesquisar, encontra muitas referências sobre essa literatura. A gente fica naquela que ela é uma literatura que tem um cunho fictício, dá umas acreditam que ela é de verdade. Então sempre vai ter essa dualidade do universo ocultista, né? Porque é isso que eles querem explorar, né? É a desconfiguração do que é real, do que é muito rígido, né? Nesse sentido. Na cultura, cara, o que você tem, o que eu poderia dizer pontuar para você que é muito assertivo são séries. Séries são mais assertivas que filmes. Uma série, cara, muito, que dá uma aula é Sabrina. Essa série nova da Sabrina que saiu no Netflix. É a Netflix, aquela cabulosona, sem ter de comédia. A primeira temporada é uma aula, cara, literalmente ela é uma aula de magia cerimonial, ritualista, sacerdotisas e ritualismo, uma magia tradicional, convencional, aquilo que qualquer pessoa que for entrar no universo ocultista vai aprender. Primeira temporada, ela é uma aula, literalmente. Cada capítulo é uma aula de como funciona o universo mágico dentro de uma ordem tradicional, que vive o rito, que é como uma religião. Na segunda temporada, ela já vai para o outro extremo da magia, que é a magia caoísta. Você vê que ela muda, toda a semiótica da segunda temporada é completamente diferente. A semiótica da primeira, todo mundo é bem arrumado, a casa é bem organizada, né, a paleta de cor dos ambientes, né, a música que toca, as reuniões. Então você vê que cada episódio da Sabrina ela é muito estruturado dentro do que seria uma magia ritualística, clássica, europeia, lá do 1800, bem vitoriana, né, cara, aquela linguagem polida, todo mundo muito educado, todo mundo muito parecido com todo mundo. Já na segunda temporada, você já tem uma Sabrina caoísta, que é uma Sabrina que rompe, é quase como um desconstrutivismo histórico, assim, né, que ela rompe com a tradição. Aí você já pega uma paleta, música que toca é rave, todo o tempo é uma batida eletrônica que está tocando em toda a segunda temporada. Ela está totalmente sexualizada, ela está totalmente, as roupas dela, o olhar, a textura da paleta de cor do quarto já é outra pegada. Os episódios já são mais envolvendo magia sexual, já envolvendo sensualidade, briga, discussão, sabe? Tipo assim, cara, você vê que é uma outra pegada. E no meio de tudo isso, você vê que isso são as escolas clássicas que estão existem no mundo hoje. Então, as séries, elas são mais assertivas, né? Os animes, então, meu amigo, são as verdadeiras aulas, né? Por falar em Netflix, a Wandinha. Cara, a Wandinha não é tanto, cara. Por incrível que pareça, ele é muito mais para vender a cultura woke do que para vender o ocultismo. Entendi. Ela vende mais a cultura woke do que o ocultismo, mas é que a tradição, vamos pegar assim, você pega Hollywood de década de 50, então a família Addams é uma homenagem, é um gênero de terror clássico, né? Tipo assim, eles eles fazem uma homenagem a um gênero de terror. Então isso pegou muito forte na cultura, né? Pós Primeira Guerra Mundial, anos 50. É uma transição cultural nos Estados Unidos, deixando de ser uma cultura totalmente tão católica, né, tão cristã, e já começando a ter um desejo pelo oculto, porque os Estados Unidos vai revolucionar nos anos 60 para 70. Ali, realmente, cara, a cultura ocultista invade os Estados Unidos e devasta o que a gente está vendo hoje, mas ele, até os anos 40 ali, cara, no começo dos anos 50, você tem uma cultura muito alicerçada no cristianismo, né, cara? Você pega as histórias em quadrinho, cara, você pega a Era de Ouro, né, cara, de 38, 37 até 55, é como se você estivesse lendo Bíblia, cara. As histórias são estruturadas dentro de estruturas familiares. Depois dessa transição que eles chamam de Era de Prata, ali já começa uma coisa totalmente mística, totalmente ocultista. Você já vê Nascimento do Lobisomem, a literatura fantástica do Drácula, da Anne Rice, o Frankenstein da Anne Rice, o Drácula do Bram Stoker, né, cara? Toda essa literatura gótica, ela entra na cultura dos quadrinhos nos anos 60, 70 e a ficção científica. Então, o universo da religião sai e entra no universo da ciência e do ocultismo.
Aí você tem o Thor, você tem várias, a introdução dos primeiros deuses, né, na literatura de quadrinho. O discurso muda, as famílias já são famílias, não são mais tão estruturadas. Você tem a família mais famosa da Era de Prata, é o Quarteto Fantástico, né? Uhum. Que já é uma família que já não tem a mesma estrutura que tinha a família do Superman nos anos 40 e 50, né? É verdade. Então você vê que tudo isso a gente não liga, a gente não presta tanta atenção. Mas isso são sinais que a sociedade está mudando. E muito do que influencia essa mudança da sociedade, cara, é o ocultismo. Aí você acha que não, mas pega na Europa, na Inglaterra, cara, os Beatles, aqui, até a gente teve uma discussão, até teve um ministro da cultura que perdeu o lugar porque foi falar disso na internet e falou errado, né? Então, tipo, os Beatles, cara, foram uma ferramenta ocultista para levar uma cultura diferente para a sociedade. E para falar isso, você tem que ler e conhecer a história do cara que produzia. O cara que produziu os Beatles é o mesmo cara que produziu os Rolling Stones, cara. Eram duas bandas que têm a mesmo período. Estão na mesma data, assim, praticamente, de fundação e construção. Se você pega toda a literatura, toda a discografia dos Beatles, cada uma delas, cara, corta um determinado período e tem uma influência, cara, ocultista absurda, assim, nas letras. George Harrison, cara, ele era o cara mais presente em tudo que você pode entender. Música, arte e cultura, ela é 100% imersa no ocultismo. E não tem como você desconfigurar isso, porque o artista, ele é sensível a ventos de mudança, né? Ele é sensível a isso. Então, ele está mais propenso a receber uma informação que é distante do mainstream, né? Que é distante do senso comum. Não é o cara que está de manhã no busão indo trabalhar. Não é o cara que está preocupado em pagar conta no final do mês. A mente do artista, do cara que escreve, do cara que compõe, ele não está preso às demandas diárias, como a maioria da galera está. Ele flui em outro. Né? Tipo, e ele é mais sensível e mais suscetível a essas mudanças espirituais. Então ele vai buscar mais influências e referências. Se você pega, que nem a transição, cara, que nem a saída da Europa, do cristianismo, para começar um movimento orientalista, que começou a entrar pensamentos indianos, né, a cultura começa a mudar, cara, grande parte disso que aconteceu na Europa foi por conta dos Beatles, né, cara? A música, a musicalidade, quem tocava? Existia um guitarrista, o Brian Jones, cara, o guitarrista do Rolling Stones, foi o primeiro cara que introduziu uma cítara, que era aquele violão indiano, numa música que era, literalmente, cara, uma aula de ocultismo, né, cara? Era uma música que o cara sentava vestido de indiano, nos anos 60, isso, 50, tocando uma cítara, que era a musicalidade já começou a ficar diferente. Os Beatles vão para a Índia e gravam um disco dentro do ashram, que é um templo de meditação. O George Harrison introduz todos os ritmos. O Ravi Shankar, né, cara, tem a Jonas, né, que é a filha, né, que é Jonas Shankar, que hoje é a maior expoente mulher, né, cara, de música indiana na atualidade. Ela aprendeu. Você vê que toda essa arte indiana que entra na Europa entra porque quem pagou, quem trouxe, foram os Beatles. Eles tinham uma gravadora paralela chamada Dark Horse. Você não vai encontrar isso você vai ter que sentar para estudar para entender tudo isso. E eles vão ter uma influência de um ocultista muito famoso, que é o Aleister Crowley, né, cara? Que é o cara que influenciou toda a cultura da arte da Europa. É o cara que... A arte é influenciada pelo ocultismo, né? Toda a arte. Poesia, literatura, música, cinema, escrita, quadrinhos, né? As esculturas. Dos anos 70, cara, o filme de maior sucesso, que tem o remake agora, foi Alien, o Oitavo Passageiro. 78, né? Tá chegando lançamento com a... Cara, o cara que criou o mundo ali daquele ser, Xenobit, né? Xenofonte, ele era satanista. Ele era o Geiger, né? H.G. Geiger, que é o cara que cria o personagem, né? O ser, né? Que no terceiro
filme é apresentado como mulher, mas no primeiro filme você sente que ele tem uma pegada mais masculina. No primeiro filme ele disse que ele luta, aquela luta, né, cara, que a Sigourney Weaver, né, cara, luta contra ele no filme, por ser. Naquele primeiro momento, aquele personagem parece ser masculino, mas aí ele vai sendo desconfigurado e ele se torna feminino no terceiro, que é onde ele realmente aparece, como sendo uma grande mulher, né, que põe ovos, e daí tem toda essa estrutura, é meio hermafrodita, né, uma hora ele está numa condição mais masculinizada e na hora está mais feminilizada. Quando você vai estudar o book art de criação do Oitavo Passageiro, o Geiger, ele vai lá na literatura ocultista do Eliphas Levi, que é Eliphas Levi, né, que é famosíssimo no meio ocultista, e transcreve todo um ritual de Baphomet em arte e transforma no personagem. E aquilo é um demônio, velho. Traduzindo, aquele ser ali é um demônio tirado de um ritual de magia negra. E hoje, antigamente era aterrorizante, né? Antigamente, na nossa fase, aquilo era aterrorizante. Hoje em dia é souvenir. Você tem para vender como action figure, você tem para vender como bolsinha de guardar coisa dentro. Tem um shopping aqui, o BH Shopping aqui, na leitura lá tem um alien em tamanho real. Você sobe lá no segundo andar, você dá de cara com o alien. Assim. Se você e não é uma coisa mais que impressiona, cara. Se você pega o book art, ele tem 3 book arts, o Geiger, né? Ele tem um book art do Alien, ele tem um book art do mundo do Alien, que ele criou, né? Ele criou todo o planeta do Alien, né? E ele tem um book art chamado The World of Baphomet, que é uma homenagem que ele faz ao Aleister Crowley, porque ele foi sacerdote, né, cara, do tempo do Crowley da Golden Dawn, o Geiger, né, cara, que foi o cara que desenhou. Aí você pergunta para mim, cara, o cara cria um filme, cria uma estética, o cara cria a semiótica, e a gente acaba, muitas vezes, não prestando atenção nessas coisas, né, porque a gente consome, então você clica, vamos lá, primeira temporada do Stranger Things, cara, para e pensa, os irmãos Duffers, quando eles criam ali, vamos pensar em questão de construção artística, né, como que a coisa entra na nossa, como que essa coisa adentra a nossa casa. Eles foram estudar que eles queriam fazer o quê? A primeira apresentação do Stranger Things para os executivos da Netflix, o projeto original chamava-se Moontalk, não chamava-se Stranger Things. Moontalk é um projeto militar dos anos 60 que usava mulheres que eram viciadas em LSD e tinha uma teoria de que os filhos dessas mulheres nasciam com uma alteração no córtex cerebral e eles tinham aptidão à projeção mental. Isso é o texto do Moontalk, o projeto secreto ou, né, top secret lá dos Estados Unidos. Isso aí está na internet, não é teoria. Funcionava muito na teoria de conspiração. Então os irmãos Duffer sentam e tecem que e todo o centro do Moontalk, da série original, era sobre a Eleven. Ela seria filha de uma mulher que do movimento hippie se viciou em... Isso vai aparecer na segunda temporada. Se viciou em LSD e vai para aquele centro lá, sendo que ela vai ter a filha dela e a filha dela vai se tornar a Eleven. Tudo funcionava ali. Só que isso, cara, não se tornaria tão vendável, porque tem muita série de teoria de conspiração. E os caras eles contratam uma empresa para fazer o quê? Para fazer uma análise de tendência. Que ninguém para pensar sobre isso, né? Eles contrataram uma empresa para fazer análise de tendência. A empresa começou a fazer isso e falou, cara, o que vai subir no hype nos próximos anos, a série é lançada em 2016, né? É nostalgia dos anos 80. Eles fundem essas duas ideias. Eles já tinham o projeto Moontalk e fundem com o projeto da tendência. A tendência é os anos 80. E o que eles fazem? Eles vão atrás, cara, das melhores empresas que representam os anos 80. A Arcade, tipo, Dungeons and Dragons, que é um jogo de RPG. E o que acontece, cara? Eles projetam uma série como se você tivesse num dos anos 80. Eles vão estudar paleta de cor, desenvolvimento social da estrutura da cidade, como que a cidade era desenvolvida, qual que era o lugar mais importante, tinha escola, tinha delegacia,
tinha, né, tudo rola nos centros específicos na escola. A escola é o centro daquelas crianças, então tudo acontece ali. Paleta de cor, paleta de roupa, o som. Tem estudos, cara, que eles usaram até os filtros para gravar, como se você estivesse vendo um VHS. A música que toca, a fonte de letra, a apresentação dos capítulos. Então, tudo que está colocado para você ali é estudado. Nada é jogado. Tudo que está colocado na tua frente é estudado. Você é quadrinista, você senta com o teu com sua construção, você está vendo os quadros aqui. Então você está construindo tudo. Você está construindo a narrativa. Você não pode perder nada, ela tem que ser congruente. Uma ponta tem que sair para outra, que tem que sair para outra, que tem que sair para outra. O ocultismo funciona assim na arte, cara. Ele tem que ser congruente. Então ele vai. Oi, princesa! Tudo bom? A minha irmã Roberta te deu oi, Beto. Dá oi pra ele. Vai. Então a comunicação ela precisa ser congruente. Então você vai encontrar essa mesma linguagem dentro do ocultismo. Existe uma linguagem oculta dentro do Stranger Things, cara. Uma camada que vai correndo por trás sobre os monstros do D&D, né, cara, que cada série, o monstro é um monstro do D&D. Você vai encontrar isso no livro dos monstros, lá no livro, tem o livro do mestre, o livro do jogador e o livro dos monstros. Então, cada episódio daquele é baseado, cada temporada é baseado sobre um monstro. O comedor de mentes, né, cara, tipo assim, então cada um deles tem a sua personalidade. Existe a camada o Demogorgon atrás, existe essa camada. E isso é, cara, o quê? Segundo algumas tradições, cara, é comum você ter desdobramentos astrais, as pessoas terem desdobramentos de saírem desse plano para outros. Isso não é teoria de conspiração, não é esquizofrênico.com. Isso tem estudos profundos sobre isso. E nesses desdobramentos, as pessoas acabam cruzando com esses seres, né, cara, em outras dimensões. Existe a teoria, né, cara, Existe a teoria, né, cara, que alguns homens que fizeram remote view, ou fizeram a Eleven entra num tanque de suspensão sensorial. Uhum. Ela está passando por um processo de suspensão sensorial. Né? Privação sensorial, a palavra exata. Privação sensorial, está no tanque. Aquele momento que ela está no tanque é um momento no qual, se você for estudar a projeciologia do Valdo Vieira, se você for pegar um livro bem básico, você vai ver todas essas dinâmicas acontecendo na mesma frequência. Tipo assim, isso é um estudo padrão, todo mundo que almeja ser conhecedor desse tipo de universo vai ter que tratar em algum momento. A Disney, cara, não dando nenhuma moral, né, ou não dizendo que tudo era do diabo, mas a Disney, ela tinha filmes para a família, lá nos anos 80, que lidavam muito com essa questão de espiritualidade. Uhum. Tem vários filmes, né, cara? Aqueles filmezinhos que... nós vamos pegar... tem um filme onde os adolescentes vão para como é que é? Para colônia de férias. Filme antigo, dos anos 80, aqueles que vinha só com filmes para televisão que a Disney fazia lá para a família no domingo à tarde, não é que ia para o cinema. Os filminhos pequenos que ela fazia para ir para a televisão. Num desses, que não é tão famoso, não é tão conhecido, os jovens, cara, eles estão assim num lugar e aí daqui a pouco eles começam a falar sobre essas questões espirituais e um dos meninos disse assim, eu queria correr como um lobo. Aí ele vai dormir de noite, ele vai dormir à noite, né, cara, padrão, e na hora que ele tá dormindo, cara, na cena aparece o corpo dele, o espírito dele saindo, a alma, a consciência, o perispírito saindo. E ele começa a se ver deitado na cama. Isso é um filme da Disney dos anos 80. E ele sai da cabana e ele encontra um lobo. E ele entra dentro do lobo. Olha o que o filme está mostrando. A alma dele entra dentro do lobo e o lobo sai correndo e ele sai correndo junto com o lobo. Uma aula de xamanismo. Porque isso é um conceito xamânico. Entendi. E isso é comum, cara. Dentro dos filmes. E aí eu tenho uma pergunta, igual, por exemplo, tem a cena lá do filme Fantasia. Não sei se você já ouviu falar da Disney. Que
é o Mickey lá, acho que tem o Mickey em feiticeiro e aparece lá um demonião engolindo as almas. Né? E o que você já assistiu o filme Fantasia? Ele também tem um. O que ele significa? É um filme que eu vi quando era menor, eu tinha medo de ver. A Disney, ela nunca foi inocente nesse sentido. O mundo jaz no maligno, né, cara? Então, tipo assim, é real. Tem muito ocultismo, né? Tem um filme da Disney, cara, não sei se já ouviu falar, chamado A Cama Mágica. Pode procurar na internet, você vai encontrar. O nome do filme é A Cama Mágica. Nesse filme, A Cama Mágica, que também é um filme para televisão, não é um filme para o cinema, você vai encontrar o quê? A babá das crianças, ela foi estudar magia na cidade dos magos. Aí ela estava estudando magia por correspondência. Olha a dinâmica do filme. E aí ela não consegue, ela tá tudo atrasada as correspondências dela, ela já tinha mandado todas as correspondências lá das lições que ela queria, e ela não recebeu mais lições novas. E ela queria fazer um ritual para ir até a cidade dos magos. Ela sobe na cama e faz um ritual, e a cama aparece assim, cara, levantando de dentro do quarto e saindo pela janela e descendo na cidade dos magos. Aí ela vai atrás do mago que dava o curso. Ela bate na porta. Aí é toda semiótica, né? Aí a cena vai pegando quadro a quadro. Aí ele chega, olha, você não mandou para mim, né? Mais o material para eu fazer o curso. Ah, eu não tenho mais tempo porque eu estou fazendo outras coisas. Ah, mas eu peguei desse livro aqui. Cara, na hora que ele pega o livro na estante, é um livro chamado The Book of Astaroth. O livro de Astaroth. Todo mundo que está aqui, que já foi na internet pesquisar os 7 anjos, os 7 reis do demônio, do inferno, e todas as dinâmicas, sabem, cara, que na Church of Satan, na Igreja de Satanás, dentro da Lavei, os 5 livros que tem na Bíblia, um deles é o livro de Astaroth. Aí o cara puxa, assim, o livro da estante e dá aquele zoom, assim, cara, bem na capa de um pentagrama perfeito, escrito The Book of Astaroth. Então, dizer que não existe ocultismo, cara, é inocente demais, até, né? A galera tá perguntando do Hellblazer aqui, né, cara, do Constantine. Cara, Constantine, velho, o Hellblazer, quando ele é que ele nasce num selo Vértigo da DC Comics, né, cara? Que era o melhor selo de todos na minha época de adolescente, né, cara? Que era uma, vamos dizer assim, era uma versão adulta do quadrinho que vinha para piazada, né? Tanto que tinha algumas capas da Vertigo que vinham com aquele protetor, né, cara, de censura, e não podia ficar exposto, ficava só o título em cima e vinha a camada de proteção ali, né, que só os adultos podiam comprar. Hellblazer, né, cara, que é a origem do Constantine. O Constantine é um mago, né, cara, e que, cara, muito do que ele fala é um monte de ideias, de conceitos que o Neil Gaiman, que os caras, eles escreviam, né, nesse momento. Vários, né, ele teve fases do Alan Moore, fases do Grant Morrison, fases de um monte de gente que escrevia e que todos são ocultistas. Eu falei até pro Rafa, né, cara, Alan Moore é declaradamente um ocultista clássico da Golden Dawn. Ele já falou, ele já tem obras específicas, e tanto que ele está lançando agora, cara, estão lançando, né, uma obra dele que é totalmente uma forma de... ele está ensinando magia por quadrinho. O Inferno, cara, eu tenho aqui quase tudo dele em casa, né? Eu considero o Alan Moore um monstro, cara. Eu oro para que Deus levante um crente quadrinista igual ao Alan Moore, cara, né? Tipo assim, eu oro sobre isso, né, cara? Tipo assim, o cara é um gênio, não tem o que falar. O cara escreve, desenha, não tem o que falar, cara. Mas ele tem uma obra chamada Prometeia. Você já ouviu falar? Acho que eu já ouvi falar dessa obra. Eu não sei se era o Pipoca Nanquim ou outra que estava querendo trazer uma obra do Alan Moore, que é bem diferente. Acho que é o Pipoca Nanquim que está falando sobre Prometeia. Eles querem trazer o Prometeia. O Prometeia é volume 1 e Prometeia é volume 2. Prometeia é o quê? Prometeia, ele diz assim, cara, é uma aula sobre ocultismo. É tudo que eu estou tentando explicar aqui, discriminado numa obra de quadrinho. Ele teve Eisner, ele ganhou Eisner com 2 capítulos do Prometeia, que nada mais é do que o planeta
da magia sexual. Porque no Gleisner você precisa chocar, né? Ou choca socialmente ou visualmente. Você não ganha Eisner escrevendo do jeito bonitinho, né? Os caras, não sei se você já pegou alguma obra que foi vencedora de Eisner. Você precisa ou chocar socialmente ou chocar visualmente, né? Para os caras acharem que você merece. Assim. Eu acho um pouco extremista demais a forma como o prêmio, para quem não sabe, um prêmio Oscar do quadrinho mundial chama-se Prêmio Eisner, em homenagem ao Will Eisner, que foi o cara que criou o comic book, né? A narrativa, né? Como a gente conhece do universo de quadrinho hoje. Quando você olha para a arte que venceu, cara, o universo desse ano que ele foi, é um planeta de magia sexual. Então você vai ter assim as cenas todas fundamentadas dentro da literatura magística. E é nesse planeta que, se não me engano, que o pessoal comunica-se em, acho que é pronome neutro, alguma coisa assim. Eu acho que foi isso que eu vi o pessoal do Pipoca Nanquim falando. Eu acho que é isso mesmo. Então, cara, daí você tem que entender que quando a gente está falando de ocultismo, a gente tem que entender. O Grant Morrison escreveu o Asilo Arkham, né? Que é um dos melhores arcos do Batman, né? Que estava bem parado, não tinha nada novo acontecendo. Depois do Dia das Bruxas, não tinha nada de arco novo acontecendo. Ele entra e produz o Asilo Arkham, que daí ele traz uma pegada bem pesada para dentro do... Ele traz uma pegada bem pesada para dentro do universo do Batman. Só que aí, quando você vai estudar, cara, o Grant Morrison, ele é um magista. Ele tem uma literatura chamada Pop Magic. Ele é um mago caoísta declarado. Ele dá palestra, ele dá treinamento, ele ensina a fazer. E ele diz abertamente, cara, numa das entrevistas dele, que dentro do quadrinho original que ele criou, né, porque ele desenhou, ele fez o roteiro, ele desenhou, ele cuidou do quadrinho do começo ao fim. Ele colocava hipersigilos, né, cara, que isso é uma forma de magia desenhada. E aí ele colocou dentro do... Por quê? Porque quanto mais vende, você envolve a questão do desenvolvimento da força, do poder daquele sigilo. O que quer dizer aquele sigilo? A gente não sabe. Mas ele diz isso abertamente, declaradamente ali, cara, numa das entrevistas. Então a gente tem que entender que tudo que está ao nosso redor relacionado à cultura pode ter uma dose de ocultismo presente na música, no quadrinho. Entendi. Ele perguntou dos desenhos japoneses. Cara, memes. Vamos colocar assim, ó, você tem... Eu acredito que o mais descarado seja o Fullmetal Alchemist, né, cara? Não tem como você desconsiderar, né? Mas você tem vários outros, né? Olha o Jean aí, Deus abençoe, Profeta Geek, Josué na área, galera, Deus abençoe. Profeta Geek já fez live com a gente também. Não tem como, velho, você desconsiderar o universo do Fullmetal Alchemist, né? Que é o... Você vai ter outros, você vai ter Death Note, né, cara? Tem uma pegada... É que a gente tem que entender assim, quando a gente está pensando em cultura japonesa, esquece ocidental. Eles não usam magia ocidental, poucas são. A não ser o Academy Witch, né, cara, que é a escola de magia, né, que fala sobre bruxaria de adolescente, que tem uns animes com isso muito fortes no Japão. Você vai ter escola de adolescentes falando sobre isso, mas eles usam muito da cultura religiosa japonesa do shintoísmo. Muitos, né, animes, eles são baseados no shintoísmo, que é a religião anterior ao zen budismo e à cultura o budismo japonês. Então, muito do que você está vendo. Tem agora um quadrinista de mangá bem famoso que o Pipoca Nanquim está soltando direto, o Ito. É o Junji. Cara, ele usa a literatura medieval japonesa, ele usa toda aquela estrutura do folclore japonês para criar histórias em terror, né? Isso também invade o universo dos animes. E não existe, cara, japonês é tudo louco, né, cara? Então, tem uma... Não sei se você já ouviu falar, eu acredito que sim.
Tem um anime que é um filme, tipo o Akira. Tipo o desenho do Akira, né? Tipo o desenho do Akira. Você assistiu Akira, né? Não, O eu não desenho. cheguei a assistir aquele Não? ainda. Não, Ghost, não. Ghost in the Shell, você já assistiu? Também não. Eu sei do mangá, mas o desenho eu não assisti. Então, existe um desenho, cara, que era, tipo assim, bom, eu sou nerd, né, velho, desde criança. Então, lá na pré-história, quando a gente conhecia a internet, no finalzinho dos anos 80 e começo dos anos 90, lá atrás, vocês são muito novinhos para saber dessas coisas. Vocês não vão saber disso nunca na vida de vocês. Antes da internet discada, já existia internet no Brasil. Existia uma internet via rádio no Brasil. Existia uma internet que é até melhor do que a internet discada. Já existia acesso a muita coisa. E existia, assim, cara, na época, muita informação que corria por baixo desse universo que hoje a galera chama de Dark Web. Que nada mais é do que uma internet abaixo da Surface. Não tem nada, velho, dessa... Virou material de fazer dinheiro no YouTube, falar que a Dark Web é tudo aquela coisa arada. Dark Web nada mais é do que linha de programação que a galera usava para estudar lá atrás, quando não tinha o marco da internet com o Google. Nada mais, nada menos. O resto é tudo papo de gente que quis fazer dinheiro por causa da Deep Web. É linha de programação, cara. É linha de programação. É lá embaixo. Lá embaixo. É só quem conhece. Lá já tinha site. Lá a galera do MIT já se encontrava para bater papo. A CIA já monitorava a célula terrorista. Rolava um monte de coisa. E existia uma teoria que existia um desenho chamado Son of Devil, que era o filho do demônio, que era um desenho, um anime, feito pelo Toshio Maeda. O Jean vai lembrar disso, que está aqui. Toshio Maeda, cara, é o cara que criou os tentáculos. Tudo que envolve tentáculo na cultura japonesa, quem criou foi esse cara nessa animação dos anos 80. Esse desenho, cara, literalmente é um apocalipse. É como se você pensasse assim, um apocalipse sem Jesus. Oi? Já ouvi falar do Toshido Maeda. Acho que o próprio Pipoca Nankin fez um vídeo sobre ele também. Cara, ele é envolvido com uma seita até hoje japonesa, né? Ele é envolvido com uma seita japonesa até hoje. Ele foi o primeiro, ele é totalmente devasso, ele é o cara que já foi acusado de pedofilia, com todo respeito, talvez você tenha que cortar isso depois para subir, por causa da palavra. Eu assisti no YouTube, vai. Pode dar ban. Ele foi acusado, né, cara, de um monte de coisa, mas ele é um artista genial em alguns aspectos, né, cara, tipo assim, de traço. Ele desenha muito bem, né? Então, tipo, ele literalmente cria o apocalipse do Lovecraft. Ele transcreve por dentro do anime, ou literalmente o que você lê na literatura do Lovecraft sobre o apocalipse, do Necronômico, onde você vai ter os deuses que vão vir julgar a Terra, e literalmente, cara, é pura devassidão. O anime inteiro, assim. Ele é praticamente um hentai, né, que é o anime de teor sexual, né, do japonês. Só que aquilo ali, cara, é uma aula toda sobre o ocultismo, inteiro. A gente tá falando numa época, cara, que a informação que chegava pra gente, ou chegava em inglês ou não chegava. Você tinha que aprender inglês para ler essas coisas. Você não aprendia inglês porque você queria, você estudava inglês para você conseguir ler as coisas, cara. Para você conseguir jogar RPG, para conseguir fazer as coisas, né? Para conseguir aprender a ler, tipo que nem literatura não era traduzida, né, cara? Todo mundo tinha medo dessas coisas, não se vendia essas coisas no Brasil, né? O Brasil ainda era um país muito religioso, muito católico, então tudo isso assustava. Você tinha uma livraria no Rio de Janeiro que vendia essas coisas, assim, né, mais pesadas no sentido de literatura. Você não tinha, assim, grandes centros fazendo, né? A galera recrutava, as ordens recrutavam a galera no meio do RPG, né? Você vai ver um cara bem famoso dessa época, cara, num podcast do Vilela, que é o Marcelo Del Débio, que foi um dos editores do Dragão Brasil, lá dos anos 90,
da galera que produziu Tormenta agora no Catarse. Então, esse povo, cara, ele trouxeram o cultismo, assim, no meio do RPG, a roubo. Entendi. Só algumas perguntas que eu tenho para fazer. E antes, pessoal, quem quiser fazer pergunta, tem o balãozinho aqui, ó. Balãozinho com um ponto de interrogação. Você pode fazer pergunta aí pro Álvares. Lembrando, a cultura pop tem ocultismo, mas existe também aquilo que Deus deu pra gente sem ocultismo. Essa daqui é a história em quadrinhos que eu fiz do Superman. São super-heróis cristãos com o intuito de pegar o evangelho e edificar o corpo de Cristo. Se você quer ler, não deixa de ler, tá? R$35 de edição física, mas tem o perfil dos Supermans também, que tem um monte de história em quadrinhos gratuita. Segue lá. E o nosso do amigo Jesus, a gente está fazendo a live aqui, mas lá tá lotado de tirinhas, memes e outras postagens muito falando sobre teologia. A questão que eu queria perguntar para você, Álvares, eu ia te perguntar sobre o Akira Toriyama, mas antes de perguntar do Akira Toriyama, é o seguinte, no início da live você falou que muitos deles, dos ocultistas, eles vão para uma veia mais ateísta. Eu queria saber dessa questão, como é que é essa questão deles irem para essa veia mais ateísta, e por que eles se chamam de ocultistas, sendo que eles vão ali meio para uma via mais ateísta? Cara, porque talvez ateísta não seja o nome mais, talvez seja, alguns são até deístas, né, no sentido de entendimento, porque você tem que entender assim, o ocultismo, ele fleta muito com o paganismo, e automaticamente, a maioria das religiões pagãs, elas tendem a ser animistas, né, então elas se desvinculam, vamos colocar assim, de um ser total, assim. Elas não se prendem à ideia de um ser absoluto e poderoso que ordena as coisas como nós cremos. Um monoteísmo, né? Se a gente for usar uma linguagem mais teológica, né? Eles não se concentram num monoteísmo, eles querem uma coisa mais politeísta e também mais animista. Eles querem desconfigurar, eles querem que esses deuses, eles não sejam personificados, eles sejam fluidos, né? Você vai encontrar muito disso na literatura da Wicca de verdade, não Wicca de banca de revista. Não aquela revistinha de banca de revista, onde as menininhas aprendem a fazer altar de primavera. Não, estou falando de wiccanos de verdade, pessoas que entendem a terra como um elemento vivo, que fazem rituais, sacrifícios, e vivem essa realidade dessa energia que, querendo você cristão ou não, ela é real, ela existe, por isso as coisas acontecem para esse povo. Ponto. Eu sei que às vezes as pessoas não gostam quando a gente fala de alguns elementos assim, mas são energias que são universais, cara, que elas não estão presas, né? Elas não estão presas a um conceito religioso. O problema é que nós, como cristãos, com todo respeito, né, a todas as crenças, principalmente a todos os cristãos, a gente acredita, cara, muito, muito, que fora da gente nada acontece. Fora do cristianismo nada acontece. E o que não é realidade, porque existem forças que Deus criou que são universais e transcendem o espectro religioso, e principalmente denominacional. Então, poderes que Deus deu que são desprendidos. Então, a gente tem que saber olhar para essas coisas e ter um entendimento de que existem leis universais que transcendem o espectro de eu ser cristão e crer em Jesus Cristo. Tipo assim, Deus criou mecânicas espirituais que funcionam até o dia de hoje. A Bíblia, se você estuda de verdade, né, cara, não somente lê de qualquer jeito, se você se aprofunda em estudar, a Bíblia diz que que todo o Antigo Testamento é uma sombra do que Cristo deveria ser, né? Olhando por esse prisma. Então você vê toda a construção dos tabernáculos, toda a ritualística apontando para Jesus, porque nós queremos que tudo converja e seja cristocêntrico, né? A gente pega todas essas dinâmicas, a gente converge elas para Cristo. Só que Jesus, a partir de Deus, vamos dividir Deus, Jesus e o Espírito Santo para a gente poder fazer uma linha de raciocínio. Deus é eterno. Tudo que Deus declara é lei. O diabo sabe disso. Então, o diabo, ele aprendeu a usar a mecânica de Deus a seu favor. Que seriam as leis do mundo espiritual. Exatamente.
Eu aprendi que sangue é a moeda mais importante do mundo espiritual, porque Deus usou o sangue para remir o pecado. Não Aí vai lá tem, e copia. cara, entendeu? Ele vai lá e copia. Eu aprendi que eu sento, eu olho, Deus estabelece, cara, Êxodo 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nada mais é do que uma aula de geometria sagrada. Podem gritar, espernear, e chamar de herege, e condenar a fogueira, mas é o que a ciência maçônica e o ocultismo criou, cara. Deus deu as dimensões do tabernáculo para Moisés, nem em espírito. Deus deu as dimensões do tabernáculo para Moisés em espírito. Deus deixou o download. Deus olhou para o arraial e pegou Bezalel, um cara, e disse assim, olha, a partir de agora eu te capacito para construir tudo que envolve arquitetura, escultura, marcenaria. Você vai aprender a usar as ligas de metal, o metal, as pedras preciosas. Você vai pôr a mão e você vai derramar dessa unção sobre outras pessoas. Essas pessoas vão produzir. Tinha tecido, tinha textura, tinha cor, tinha forma. Cara, o diabo só fez de volta. O diabo anotou tudo e replicou. E replicou, tirou um xerox. Coisa muito interessante, Alves, que é o seguinte, é que o texto de Bezalel é um texto muito usado para a gente falar sobre artistas, que Deus usa artistas. E você vê como que nesse texto a arte ela está completamente ligada, intrínseca à questão espiritual. Igual, por exemplo, o Espírito Santo encheu Bezalel. Tanto que Bezalel é o caso, fora do Novo Testamento, de alguém que foi cheio do Espírito Santo, né? Justamente o que? Ele teve aquele enchimento e ele estava envolvido com arte. Ele não era nem meio que um profeta mesmo, mas ele era um artista e ele ia trabalhar ali na construção do tabernáculo, e a Bíblia fala que Deus deu para ele capacidade de modelar, de esculpir, de costurar, de desenhar. Então você vê que a arte ela está totalmente, mas completamente ligada à questão ali de, como que eu posso dizer, a questão espiritual. Então, se a pessoa não está fazendo arte do lado ali de Deus, então a arte dela está conectada a outro tipo de espiritualidade ali e passando isso para a gente. E aí, como é que você tinha Deus fazendo arte, pintando, esculpindo, alfaiataria era arte. Cara, para e pensa, Deus está dizendo para confeccionar roupa, e detalhe, ele está mandando você fazer uma cueca, com toda uma tradução bem moderna, né? Uma tradução bem moderna. Ele está dizendo para o cara fazer um calção que vai por baixo da roupa de linho, para não ficar diretamente tocando a pele. Então, quer dizer que você tinha alfaiataria para Deus, você tinha alfaiataria para Deus, você tinha lingerie feita sendo para Deus, lingerie, tipo assim, tanto masculina quanto feminina, você tinha a arte sendo produzida para Deus, você tinha a arquitetura sendo produzida para Deus, e tudo era para quê? Para representar um momento no qual o Espírito Santo viria, quando você teria o Santo dos Santos, você teria uma representação de cores, de texturas, você tem toda uma linguagem moderna, né? Você tem toda uma semiótica ali no livro de Êxodo, quando você está falando do tabernáculo. Quando você vem para a arte, quando você vem para a confecção do marketing, quando você vai estudar paleta de cor, quando você vai estudar signos e símbolos, quando você vai olhar tudo, cara, tudo isso já estava representado em Deus através da Bíblia, cara. Tudo, se você vai, eu falo, a Bíblia é o livro mais nerd do mundo, cara, tava tudo lá já, a ciência, a literatura, a arquitetura, a geofísica, estava tudo ali representado. Não existe cosmogonia mais perfeita do que a nossa. O que é cosmogonia para aqueles que não entendem? Ato de criação. Pega toda a literatura universal, você tira só as 3 maiores monoteístas do mundo, que é o judeu, o islã e a gente, que crê no mesmo ato de criação. Você pega o Zoroastra, você pega
o Gita, você pega o Mahabharata, você pega os livros, os sutras budistas, nenhum ato de criação ele é tão alinhado à ciência quanto o nosso. Velho. Nenhum ato de criação, nenhum ato, que é a cosmogonia, o momento de... Nem o sopro de Brahma, ele é tão perfeito no ato de criação, que é o nascimento da Yuga, dos indianos, né? Ele é tão alinhado quanto a ciência, quanto a nossa, cara. Você vai para a ciência hoje, cara, a ciência é totalmente alinhada. A ciência é tecnológica, a Bíblia é tecnológica, ela mostra a mecânica das coisas antes mesmo delas surgirem. Ela mostra a criação, Deus cria a luz primeiro, depois Deus divide as águas, depois Deus cria primeiro a parte seca, tudo tem uma lógica, tudo tem uma estética, tudo tem um preparo, né? Divide as águas, se estabelece até a parte seca, depois que a parte seca está estabelecida, criam-se, né, cara, os seres, criam-se as plantas, para alimentar os seres que virão depois, né? E a Bíblia vai dizer o quê? Que a água vai gerar os seus seres, que a terra vai gerar os seus seres. Então, quando você começa a olhar para tudo isso, cara, o que o diabo aprendeu? O que é o ocultismo? É rejeitar Deus e colocar tudo com a mecânica universal. Eu rejeito a pessoa desse Deus absoluto que criou todas as coisas e deixo a natureza, por si só, fazer todo o seu serviço. Eu tiro de Deus o direito dele ser Deus, mas eu digo assim, cara, a natureza está aqui. Nós temos a energia da árvore, que é real. Perdão aí aos irmãos menos pentecostais e menos, né? E, cara, é simples, não é nada, né, louco. A terra tem energia, a raiz penetra, alimenta uma árvore, você tira um fruto. Aquele fruto ele vai ter vida, ele se desenvolve, ele está sendo nutrido pela seiva daquela árvore. A seiva daquela árvore foi Deus que Deus, lá quando ele disse, haja luz e houve luz, e ele projetou todas as coisas com o seu poder da sua palavra. Então, assim, a terra está pulsando em vida pelo poder que Deus declarou na eternidade. Deus estava projetando em eternidade a criação, não no Cronos. Deus estabelece o Cronos depois. Quando ele declara em eternidade. Então a coisa não vai parar. Quando Deus está criando em eternidade. Ele só vai criar o Cronos depois, ele só vai criar a cronologia do tempo depois. Mas quando a boca dele está tecendo, né? Está tecendo em eternidade. Por isso que a obra não para. Sei que isso é um pouco louco para a maioria das pessoas pensar sobre, mas é... Aí você vai lá, cara, a árvore tem uma energia. Por que as pessoas abraçam a árvore, cara? Você já parou para pensar? Por que a galera... Por que a magia... Mas é porque, por exemplo, eu nunca pratiquei magia, graças a Deus, que eu me converti com 7 anos de idade. Mas só que, por um exemplo, eu já abracei uma árvore, né? Não é porque eu também sou adepto aí a questão ambientais, não, igual o pessoal fala. Mas é bom abraçar uma árvore. Te dá uma sensação boa. Porque você tem um contato com a energia daquela árvore, cara. A árvore emana, ela tem uma energia. Como eu e você temos, né? Como eu e você, a gente tem essa expansão. Isso é calculado pela radiestesia. Isso não é coisa de esquizofrênico, cara. Isso é calculado. Isso é ciência. Pseudociência, tudo bem, mas é calculada. Existe uma ciência que calcula quanto a nossa energia expande, chamado, né? Sempre tem, né? Essa dinâmica espiritual rolando e acontecendo. Aí o ocultismo aprendeu a identificar essas dinâmicas espirituais que ocorrem, né? E começou a criar a partir dali as suas ideias, os seus conceitos. Então, quando você pensa em um ocultista, você está pensando em alguém, cara, que está procurando resposta sem Deus. Uhum. O ocultista nada mais é uma pessoa... Então, por um exemplo. Então, hoje, isso que é pregado pra gente, de, deixa a sua religião pra lá e vive a sua vida normal. Vamos explicar ciência sem ter religião. Vamos viver cultura sem ter religião. É a propagação disso. Exatamente. É a cultura do anticristo. É você querer viver uma vida onde você vai estar tentando se conectar com alguma coisa sem Deus. Sem Jesus estar sendo um centro.
Aí você tem a questão do satanismo, que o satanismo é aquilo que te vende essa ideia de liberdade aprisionada à pessoa de Satanás. Uhum. O ocultista, em tese, ele quer ser livre dessas percepções, até mesmo da ideia do satanismo. Já os satanistas, eles abraçam essa ideia, né, de que eles servem ao próprio diabo. E isso é declarado, né, que não precisa ser todo... Você tem, né, eu nem vou entrar em alguns méritos de alguns nomes aí, né, e a gente já conhece, mas existem outros, né, existem outras literaturas, né, que falam sobre isso, outras pessoas fora do Brasil, que já tiveram envolvidas, que já falaram. Não é só ele, né, cara? Tem muita gente fora do Brasil. Né? Aqui no Brasil é um dos poucos que falou sobre o tema, mas fora do Brasil tem bastante gente que já abordou, né, esse assunto de forma bem mais ampla até. Quando a gente era adolescente, cara, eu jogava um RPG chamado MAG, ou Mago Ascensão. Hoje em dia, cara, ele está muito mais avançado. Existiam várias classes e todas as classes elas eram 100% envolvidas, cara, nesse quesito ocultistas, e tinham aquelas que eram totalmente voltadas para o universo satânico e tinha os tecnocratas, né? A tecnocracia, ou a tecnocracia, ela era onde a ciência era a religião, né? Existe uma religião dos nerds da ciência chamada singularidade, né, cara? O Vale do Silício existe, né, cara, aonde o deus deles, né, é uma AI, né, é uma inteligência artificial. É um conceito de programação que vai resolver todas as equações do mundo. Se você for estudar a singularidade, você vai encontrar isso que eu estou falando, né? Não é teoria de conspiração. Só explicar para o pessoal, o Vale do Silício, onde está o Facebook, está o Google, não sei se a Apple está lá também, a Apple está lá, todas as empresas de tecnologias, elas estão lá. Tá todo mundo lá. Hoje o Mago Despertar, já teve Mago Apocalipse, Mago Ascensão, que falava sobre essas magias, né, cara? Essas coisas mais modernas, esses conceitos mais novos de visões de magia, né? E aquele joguinho, o Cards do Illuminati, o pessoal sempre coloca no YouTube ali vídeos sobre mensagens subliminares. Eu confesso pra você, cara, que eu nunca vi aquele jogo, assim. Eu não sei, eu nunca vi. E olha que eu conheci muito desse universo dos jogos na nossa adolescência. Cara, e eu sou um cara que consumo isso desde a adolescência, né? Quando eu tô falando, eu comecei a mexer com RPG com 12, 13 anos de idade. Isso 87, 85. Ainda era um proto, né? Você tinha uma documentação muito rasa, assim. Eu nunca vi nada, né, relacionados a isso. Ele foi criado pelo... o Jean colocou aqui. Eram cartas criadas por um sistema chamado GURPS, que era um sistema aberto. Agora, eu nunca vi essas cartas, né, cara? Eu nunca vi. Eu já usei o sistema do GURPS para jogar. Eu sempre vi na internet, né? Mas eu nunca vi também. Eu queria ver para ver se realmente bate com aquilo que é colocado na internet. E uma outra coisa que acontece, Luiz, vem nessa questão, me parece que nós, os cristãos, nós somos muito, como que eu posso dizer? Uma palavra, não é alienado, mas é quando a gente... não é a palavra alienado que eu queria usar. Mas parece que a gente não acredita tanto assim no mundo espiritual, mesmo estando na igreja. Parece que é uma coisa assim, mesmo eu vejo que os cristãos estão na igreja, eles falam que acreditam em Jesus, mas parece que Jesus está lá longe e as questões espirituais também parece que não estão presentes na igreja hoje, e é uma coisa assim... Você vê isso na igreja também? Você acha que a gente está muito atrás no sentido assim, de realmente crer naquilo que a gente diz acreditar? Nessa questão desse mundo espiritual, entender que a maior que está em nós e que está lá fora. Posso falar o que acontece? Pode. Honestamente, assim, aberto? A gente não pode falar. A gente não lê. Tipo assim, cara, o que a gente não lê? A gente não lê Bíblia e a gente não tem a nossa imaginação desenvolvida. Vamos colocar assim, a gente não tem o hábito de tecer imaginação, a gente não usa a nossa mente. Eu vou ser bem pesado no que eu vou dizer. Cara, eu vou dar o meu exemplo. Tá?
Eu venho de uma... Eu comecei a ler aos 5. Eu fui alfabetizado pela minha mãe, tive uma experiência de homeschooling, né? Eu fui alfabetizado aos 5 anos de idade, com a minha mãe, lendo história em quadrinho. Então isso já forma o teu imaginário de uma maneira diferente. Eu comecei a ler muito cedo. Então, eu percebo, cara, uma falha das pessoas nessa questão de você olhar para a Bíblia. Para mim, a Bíblia não era misteriosa depois do Espírito Santo, cara, porque eu já conhecia do reino, de reinos, já conhecia de fantasia, já conhecia de espiritualidade, já conhecia de um monte de coisa. Então, quando a Bíblia veio respondendo as minhas questões. Eu sempre gostei de literatura fantástica medieval, sempre gostei de mitologia, sempre gostei de ler sobre religiões. E então, quando eu conheço a Bíblia, quando eu tenho a revelação do Espírito Santo, a Bíblia vem respondendo essas questões dentro de mim. Ela vem colocando cada coisa no seu lugar certo. Então, para mim, Rafa, Deus se tornou vivo. Ele deixou de ser uma letra, ele deixou de ser uma pessoa, um ser distante, e passou a ser um ser que eu podia me relacionar com ele. Que é me ouvir em qualquer momento, conforme ele prometeu na própria palavra que ele escreveu e deixou para mim. Porque eu precisava ter essa segurança, porque eu estava saindo de um universo ocultista e indo para o extremo, o outro. O que eu vejo hoje, cara, sendo pastor há 17 anos, cara, as pessoas não trabalham a imaginação. As pessoas, elas não trabalham a leitura. As pessoas, elas têm dificuldade de entender. Parece que depois que você entrega a sua vida para Jesus, você só está esperando uma hora você morrer, mesmo você não querendo, ou uma hora o céu se abrir e todo mundo ser arrebatado. Ninguém está mais interessado em estudar, ninguém está mais interessado em ler, ninguém mais está interessado em buscar a verdade. E a gente, o que é buscar a verdade, cara? É você mergulhar em Deus. E a arte, vamos colocar assim, a cultura, cara, pop, ela é uma escola. Que nem, cara, o que eu faço hoje? O que eu aprendi a fazer em Deus? Porque eu assumi aquela escola de rejeitar tudo e dizer que tudo era do diabo. Quando eu me converti, que eu precisei passar por um detox, eu assumi aquela escola. Eu rejeitei, eu queimei. Eu fui da escola que meteu fogo nos meus livros de RPG. Eu fui da escola que quebrou tudo meus CD do Iron Maiden. Eu fui da escola que pôs fogo nos livros. Eu fui dessa escola. Eu fiz essa escola. E por anos, cara, eu incentivei pessoas a fazer essa escola. Eu incentivei pessoas a pôr fogo em livro. Em 2015, quando o Espírito Santo começou a me pegar e começou a ministrar o meu coração, porque, cara, pensa, eu sou pastor, beleza? Então, eu, na minha cosmovisão de mundo, naquele momento, eu queria ser pastor de igreja, velho. Eu queria cuidar de gente. Eu queria estar numa igrejinha. Qual a minha mentalidade? Eu quero estar numa cidadezinha, com a minha igrejinha, cuidando de um povinho, fazendo as minhas coisinhas, cumprindo o meu chamado, que eu achava ser o meu chamado, da melhor maneira possível. Para mim estava tudo certo. Beleza? Para mim estava tudo certo. Em 2015, cara, quando o Espírito Santo começa a me incomodar, por quê? Porque eu chegava em casa de um culto, velho, alguma coisa não fechava. Era para eu chegar em casa depois de um culto, deitar a cabeça no travesseiro e dormir o sono dos deuses, né, velho? Com todo respeito. Né? Dormir o sono dos anjos, né? Cara, mas a minha mente sempre estava todo o tempo, parecia que as coisas não encaixavam. Eu queria derramar sobre a igreja uma informação que parecia que todo mundo tinha medo de receber. Quando eu fazia um culto mais puxado, eu entrava numa questão mais espiritual, parecia que as pessoas tinham medo, que não iam dormir à noite, alguma coisa assim. Aí onde o Espírito Santo me pegou, cara, numa madrugada, onde a gente estava brigando, eu e ele. Primeiro ele me deu uma no rim que eu precisei ficar quieto, depois a gente continuou conversando, e ele virou para mim e falou assim, cara, para de mentir. Você não é skatista, você não é surfista, você é nerd. Porque eu queria ser tudo, menos nerd. Eu rejeitava a minha nerdice, né, depois que eu me converti. Mas a minha nerdice, cara, era o meu refúgio. Todas as noites, quando eu não era cristão, cara, a minha religião era minhas nerdices, cara. Era o quê? Era conseguir entrar no meu quarto, fechar a porta, abrir uma história em quadrinho, era colocar um CD de música para ouvir, era ler Star Wars, não era assistir filme de Star Wars, porque os filmes vinham para o cinema e só vinham quando eles queriam. Era ler literatura fantástica, era ler Tolkien em inglês, porque, né, não tinha nada traduzido para o português naquela época.
Era meu refúgio. Deus falou assim, cara, quantos nerds se refugiam na nerdice hoje podem se refugiar em mim? É onde o Espírito Santo começou a mexer no meu coração para eu voltar e começar a comunicar com essas pessoas. Aí eu aprendi, cara, que você pode, que você pode, que você pode usar isso como uma ferramenta de evangelização, não uma ferramenta de demonização. Isso é verdade. Existem coisas que a gente vai ter que rejeitar? Existem. Mas existem coisas que a gente pode ressignificar. Existe, dentro do universo de cultura, uma ferramenta poderosa, cara, de valores, princípios, que não precisam ser cristocêntricos, porque aí a cristocidade é nossa, mas eles são valores universais que podem ser usados para a propagação da palavra de Deus. Eu não preciso falar de Jesus. Cara, Rei Leão é uma aula de paternidade e honra. Se eu souber explorar os elementos certos, eu tenho a pregação em cima do Rei Leão. De autoridade, legado eu posso usar vários personagens bíblicos e fazer paralelos com o Rei Leão. Eu posso usar isso com qualquer personagem. E assim, cara, a pessoa pode rejeitar a minha fé sabendo que eu sou pastor evangélico. Mas eu descobri uma coisa. Todo mundo quer falar de série na hora do café, do trabalho. Não tem ninguém que não esteja assistindo Cobra Kai, Casa do Dragão, House of Dragon. Não tem ninguém que não esteja assistindo alguma série, algum anime, alguma coisa, ainda mais os doramas de hoje em dia. Os dorama tá fazendo sucesso. Eu tenho como um cristão, eu tenho duas opções nesse momento. Ou eu fecho ou eu crio um muro, ou eu crio uma ponte. Eu aprendi, cara, eu oro para conseguir me conectar. Não tem, cara. A pessoa não quer me ouvir falar de Jesus, mas ela quer falar do Jon Snow, como que ele se comportou naquela batalha. Ela quer falar como que está acontecendo aquela cena, como está acontecendo aquela situação no seriado, por que aconteceu tal coisa em determinada cena. E isso se torna nosso material de evangelismo. Isso se torna nossa ferramenta de evangelização. Porque muitas vezes você não vai, o cara não quer ouvir você falar de Jesus. Mas se você consegue fazer a ponte, cara, de uma série, de um momento, cara, batalha espiritual. The Witcher, cara, eu tava falando todo mundo queria saber sobre demônio, sobre esse ambiente espiritual com a série. Meus pais passando aqui até, tipo, pouca atenção. Não, cara, tá de boa. Glória a Deus que eles estão aí com você. Amém. Minha mãe veio, ela não percebeu, depois ela quis abaixar e passar aqui por trás. Eu não tem problema nenhum, não. Pra mim tá tudo em paz, eu fico muito feliz. Cara, você entende isso, cara, que eu aprendi em Deus a usar isso como uma ferramenta de evangelização. Eu podia assumir uma posição de, por ser pastor e ter autoridade, em demonizar tudo. E eu tenho autoridade, tenho conhecimento para demonizar as coisas. A questão é, se eu aprendo a utilizar o princípio e o valor intrínseco na obra, na arte, eu tenho uma ferramenta de contato com qualquer pessoa. Eu evangelizo qualquer pessoa. Cara, nós somos para Comic Con, velho. Em 2017, um celeiro de ocultismo e viés marxista comunista. Não adianta me falar outra coisa. É o palanque desses dois ambientes. O CCXP é um palanque de cultura comunista e ocultista, velho. Um palanque. Tinha lá em 2017, quando a gente foi expor o nosso HQ, tinha a gente e o Felipe Fongosi, só 257 expositores no Ali, 2 cristãos. E o resto, meu amigo, tudo ocultista e com viés de esquerda, tirando a galera que era da Image, que era da DC, da Marvel, que estava ali fazendo um trabalho,
O resto, irmão, era tudo. Você é quadrinista, você sabe, qualquer feira que você vai, o alho é forjado por quem? Por comunista e cultista, velho. O FIC aqui não deixa entrar a obra cristã. Eu tentei gravar um vídeo sobre isso no meu canal, mas não deixa. O Richard Guerra entrou, mas entrou sem ser as obras cristãs dele. O Marcos também entrou, mas a obra é cristã, mas também não é tão abertamente. Porque ele usa o Comer Amerfir, né, cara, que parece o Conan, né? Na verdade, ele usou foi o No Mercy, né, que é mais cyberpunk, né? Mas a linguagem, entendeu? É a comunicação, é como é feita a comunicação. A gente entrou com Caleb, que era um senhor de um Tolkien, um Senhor dos Anéis, né? Que era uma versão cristã do Senhor dos Anéis. E fomos confrontados, cara. Teve gente que olhou pra gente e falou assim, vocês são pastores, vocês são crente, né? O cara apontou o dedo, assim. Eu vi cara, o pessoal que... O quadrinho não tinha uma palavra de Jesus, o quadrinho não tinha um texto, não tinha nada, e o cara apontou para vários caras apontavam pra gente assim, vocês são crentes, vocês são da igreja, né? Vocês são crentes. Esse quadrinho aqui fala de Jesus, lendo os nomes, cara. Tipo assim, então você vê, cara, que existe uma batalha espiritual real que acontece no mundo espiritual, que se a gente não aprende, cara, eu falo, a gente precisa começar a ganhar espaço, e parece que a gente tem medo disso, né, cara? Isso que me deixa indignado. Eu vejo, por exemplo, a própria, às vezes, quando a gente fala que tem que investir em cultura pop, tem gente que acha que a gente está desligando, que a gente fumou umas drogas e foi pro culto falar isso, e não entende que é uma questão que é totalmente importante. Igual eu tô com a camisa de Bálsamos, né, que é a historinha da Carol, que é sensacional. Inclusive tá na Masnels, tem a minha própria história em quadrinhos, que é do Supermanos. Aqui, ó, tem No Mercy, ó, No Mercy do Marcos, tá aqui também, ó. É tudo. Essa daqui é do Richard Guerra, que foi vendido lá no... Vendido não, essa daqui foi vendido lá no FIC. Né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem outra do Richard também, que é essa daqui, inspirada no Machado de Assis. Tem essa daqui também do Richard, ó, que vai sair pela Thomas Nelson também, que fala sobre liberdade de escolha e inteligência artificial, muito interessante. Então, querendo ou não, tem conteúdo cristão. Só que eu vejo que a igreja, assim, ela não está preocupada em dar ideia para isso. E às vezes os próprios cristãos acham que a gente é maluco, acham que é coisa de criança, acham que é coisa, assim, de nerd besta. E isso é muito complicado. A igreja ela precisa abrir os olhos para isso e entender que hoje a cultura pop é completamente importante para, inclusive, você falar da fé, é importante para você evangelizar. A nova geração ela não dá ideia. Ela não dá ideia se você não falar da cultura pop. História em quadrinho, ele é a coisa tão séria assim que a gente for olhar, que tem trabalhos científicos em cima, cara. Né? Trabalho científico. Isso aqui é uma tese, né? Isso aqui não é simplesmente um livro, né? Isso aqui é uma tese de doutorado. Então, existe toda uma tese em cima da influência e da importância de uma história em quadrinho, né? Literalmente, cara, eu e o Jean, a gente estava na exposição do lançamento do Gralha. O Gralha é uma história em quadrinho, cara, curitibana, que eles criaram um personagem que não existe. Tipo assim, eles criaram como se existisse um quadrinista em Curitiba nos anos 50, e o cara foi criando esse personagem, e depois esse personagem foi redescoberto por outras pessoas, e daí ele começa como se existisse realmente uma história lá atrás, eles criam todo um roteiro, eles constroem uma história em quadrinho, eles constroem um cenário que ele era baseado num personagem, assim, assado, e quando você vê, tudo passou de uma ficção. O quadrinho é uma ficção dentro da ficção. Então, e como o Jean falou, isso é uma aula de egrégor. Egrégor é o que a maioria dos ocultistas usam, a ciência usa, né? Muito nesses conceitos. Mas falando sobre quadrinho, sobre questão de doutorados, né, cara, e coisas. Não existe, cara, hoje, isso é comprovado, né? O Alan Moore, que ele é
ele foi uma pessoa, cara, que ele mudou, os quadrinhos dele, eles influenciaram pensamentos, né, cara? Tipo assim, o Watchmen mudou o conceito de construção de história, né? O que starta a era de ouro, de bronze, vamos colocar assim, dos quadrinhos, é o Watchmen, né, cara? Do Watchmen começa a vir o Frank Miller redesenhando personagens famosíssimos como Batman, como Superman, né? Então você pega a essência, o quadrinho, a arte, ela tem o poder de mudar a tua forma de pensar. Ela tem o poder de mudar a estética da cultura. Porque você tem uma linha cultural acontecendo, né? E aí você tem o poder de mudar essa linha cultural. E a narrativa, a estética, a forma de desenhar, a forma de contação de história, o quadrinho tem esse poder dentro da cultura, e eu já falei muitas vezes sobre isso. É uma ferramenta de engenharia social, cara, a arte. A arte é uma ferramenta de engenharia social. É só você ver, e isso, com todo respeito, que a gente pode falar sobre o tema, entra dentro da igreja. Porque a arte, ela representa o que o mundo está falando, né? A arte é uma forma de comunicação de como que as coisas estão mudando, como o vento está mudando. A música tem esse poder. Uma sociedade... Platão vai falar isso no banquete, né, cara? Que a gente tem que prestar muita atenção na música, no que está acontecendo. Você vai ver isso acontecendo em vários outros filósofos gregos, filósofos europeus, falam muito sobre isso. Nós não ligamos para isso. Mas quais são as canções que são cantadas hoje dentro da nossa igreja, cara? Elas são canções de uma natureza sem paternidade. Vou te explicar. Você pega todo mundo que está fazendo sucesso hoje, a maioria dos caras que estão cantando não tiveram pai, só tiveram mãe. Pode ter certeza do que eu estou te dizendo. 90% de quem está no hype cantando hoje foi criado por mãe, não foi criado por pai. Aí as letras, elas são totalmente conectadas às mulheres da Bíblia. Qual que é a função da mulher na Escritura? Você pega a Bíblia. As mulheres estão aos pés de Jesus em adoração. As mulheres estão sentadas aos pés de Jesus. As mulheres estão beijando seus pés. As mulheres estão dizendo assim, lindo, lindo, lindo és. As mulheres estão declarando o texto de cantares para Jesus o tempo inteiro. Como que Jesus comunica o seu ministério com os homens? Dando a eles missão. Ele cura o endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno está sentado aos pés de Jesus e Jesus diz assim, olha assim, ó, não, você não vai vir comigo. Você vai entrar lá em Decápolis e você vai pregar e vai contar para todo mundo o que aconteceu. Maria está na mesma condição do gadareno, está sentada aos pés de Jesus. E Jesus diz o que para Marta? Não, o lugar, ela escolheu a melhor parte dela, não será tirada. Qual é a letra que está sendo cantada? Qual é a letra que está sendo cantada nas igrejas hoje? É uma letra mais sensível, emocional, mais feminina, né? Igual, por exemplo, totalmente, cara, é linguagem. Que lançou uma música, ele é um ótimo cantor, mas ele cantando que ele é a noiva de Cristo. Você entende, cara, que quando a gente... Isso é sutil. E se eu não tivesse falado para você, talvez você não tivesse nem se ligado. Mas como eu estou tratando com uma hombridade ultimamente, então eu estou ligado em todos esses elementos culturais, que isso é um elemento cultural, que impacta na formação de um homem, porque ele precisa pensar como homem. E quando ele está cantando, que ele está sentado aos pés, está beijando, a configuração da percepção dele da fé está sendo diferente. Porque Jesus olha para os homens e diz assim, olha, não estou tirando a devoção do espectro, estou dizendo que a devoção masculina é diferente da devoção feminina. A devoção masculina é missão. O homem foi chamado para conduzir e a mulher foi chamada para a devoção da adoração. Quando a gente inverte essa polaridade, a gente está criando um problema. Isso é verdade. No futuro da igreja. Daqui a pouco a mulher está no altar e os caras estão nada contra, se for assim, que seja a vontade de Deus, mas a gente tem que entender que o que deu a constituição física de um homem é diferente da constituição física de uma mulher. Uma mulher pastora, cara, ela tende naturalmente a absorver problema. Porque ela é mulher, ela é mãe, ela tende a perceber.
Homem consegue ter a visão dos problemas de uma forma mais distribuída. Às vezes tem que dar umas pancadas para os caras assumirem as responsabilidades. Mulher tende a concentrar tudo nela. Então, a gente tem que prestar um pouco de atenção nesses elementos que estão acontecendo na sociedade, até mesmo dentro da igreja. Isso é cultural, isso não é espiritual, místico, religioso. É cultural. É cultural no que você lê, é cultural no que você ouve, é cultural no que você fala, daqui a pouco é o que está sendo pregado, e a gente tem que prestar um pouco de atenção nessas questões, porque a cultura muda, velho. A cultura muda. A música, a arte, o cinema, ela muda o teu comportamento, ela dita como a tua tendência, o teu vestuário, a sua barba, seu alimento. É tendência. É verdade. Igual, por exemplo, tá todo mundo usando preto agora porque tá sendo disseminado preto, usando camisa sem estampa agora, porque é camisa sem estampa. O próprio, por um exemplo, a barba também hoje está em alta. Então, tudo é feito pela cultura. Pastor Álvares, é o seguinte, a gente está com acho que 1h40 de live. E eu vou convidar você para mais lives aqui no canal. Eu creio que o pessoal que assistiu também quer que tenha mais lives, inclusive sobre esse tema, a gente vai falar um pouco mais, porque é um tema muito extenso. E também, como eu já falei com você, eu vou chamar você lá para o Amigo Jesus para a gente conversar sobre masculinidade. Né? Aí, inclusive, depois eu vou até já puxar um papo com você para a gente ver quando que a gente consegue marcar essa live, para a gente falar sobre isso, que é uma coisa muito importante que precisa também. Uma coisa que eu quero falar com você é para você fazer aí as suas considerações finais e deixar um recado para a galera e se despedir também, falar das suas redes sociais, onde o pessoal te encontra, né? Beleza. Então, eu tenho um cara, assim, eu me esforço para fazer um canal chamado Santas Nerdices. Não dá muito certo, eu tenho muita coisa para fazer no meu dia a dia, por causa do trabalho, mas eu tento colocar ali alguns assuntos relacionados à cultura nerd, né? Chamados Santas Nerdices, né? Eu amo esse tema, eu acho, assim, cara, a cultura nerd, para mim, ela é uma ferramenta que ainda não foi explorada na sua totalidade para evangelizar, mas se fosse explorada seria, uma ferramenta explosiva na mão do Espírito Santo para a gente conseguir alcançar muita gente de vários aspectos, vários espectros sociais, seja programadores, seja a galera mais simples, os geeks, os nerds, os otakus, a gente conseguiria abraçar muita gente. Ame, né, cara, as pessoas, não julgue, né? Cara, um nerd é uma pessoa que está buscando Deus, mas ele encontra na sua nerdice a sua manifestação de fé, muitas vezes. Às vezes, naquilo que ele é fã é onde ele está depositando a sua devoção. Então, não julgue, ame-o. E assim, cara, quem tem 11 pessoas aqui, eu vou liberar uma palavra, cara, crie. Deixe Deus usar a sua criatividade. Eu abençoo todos os dons e talentos que Deus colocou sobre você, que o Senhor esvazie você plenamente, que os livros que estão aí dentro saiam, as canções que estão aí dentro saiam, as histórias em quadrinhos que estão aí dentro saiam, que as programações de computador que estão aí dentro saiam, as séries da Netflix que estão aí dentro saiam, que tudo que está aí dentro guardado seja esvaziado para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Amém? Amém. Cara, que eu creio poderosamente, eu creio que a arte é uma ferramenta de Deus para a conversão da humanidade como um todo. Eu ainda quero ver a arte sendo usada para novamente a arte sendo usada para a honra e para a glória de Deus, e a gente vê, cara, se o Iron Maiden consegue colocar 150 mil pessoas num show no Chile, cara, já imaginou uma pessoa cheia do Espírito Santo tocando e colocando 300 mil pessoas em devoção e adoração? Isso é verdade. Eu creio que é possível isso acontecer, Deus levantar um crente, uma pessoa cheia, mas a pessoa disposta a ser usada pelo Espírito Santo. A Bíblia, a gente tem que ver ainda muita gente boa ser usada, tem muito livro para ser escrito. Vai que Deus levanta um Tolkien nessa geração para comunicar o Evangelho novamente, através da literatura, levanta um outro C.S. Lewis brasileiro para pregar o Evangelho através da literatura. A gente precisa disso.
Então eu quero declarar sobre a sua vida, você que está aqui, você que vai nos ouvir, que você seja esvaziado pelo Espírito Santo, que você tenha todos os seus dons e talentos ativados e que você faça tudo o que o Senhor escreveu no Salmo 139. A Bíblia diz que ali Ele colocou todos os nossos dias, antes mesmo de qualquer um deles existisse. Então que você possa ser esvaziado nessa noite e colocar tudo para fora, para a honra e para a glória dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, receba essa palavra, digita amém aí. E muito obrigado, viu, pastor Alves? Eu te agradeço por estar nessa live. Que Deus te abençoe. Vou te chamar também para as próximas. Foi uma honra. Que live boa, né, gente? Cara, a gente aprendeu junto, muita cara. coisa hoje. Amém. A gente aprendeu muita coisa hoje, principalmente sobre esse quesito. E uma coisa que a gente precisa fazer é arte, gente. Arte é espiritual. Então, isso daqui é uma adoração. Isso que a gente está fazendo aqui é adoração. Vamos investir nas coisas certas, né? O Superman está aí, a Amém Jesus está aí. Olha o tanto de história em quadrinhos que tem aqui. Tudo cristã. Vamos dar uma olhada nisso. Eu tenho um canal lá no YouTube que eu apresento diversas obras cristãs. Dá uma olhada lá. O link está na bio. E, gente, segue a gente aí para mais. Segue o Pastor Álvares, você que não segue ainda. E vamos olhar para a cultura pop com maturidade, tá, gente? Vamos olhar com maturidade, tá? Sem esse negócio de, é coisa de criança. Sem esse negócio de que, é coisa de doido. Não, é uma coisa importantíssima e que Deus está nos dando a oportunidade de usar disso para evangelizar. Então, use isso daí. E não só evangelizar, tá? Edificar o corpo de Cristo também. Pastor Álvares, muito obrigado. Gente, segue aí o Álvares Caetano, segue o Amigo Jesus, amém. Você que está vendo no YouTube, se inscreva no nosso canal, curta, comenta, compartilha e até a próxima. Muito obrigado a todos. Valeu!